Olá, uma escritora marcada pelo lirismo e pelas sensações literárias. Hoje nossa conversa é com Raquel Naveira. Nascida no Mato Grosso do Sul, Raquel se mostra uma andarilha. Por onde caminha, apanha os temas e os motivos para seus poemas e suas crônicas. Na Dica de Leituras, a presença marcante de duas grandes escritoras. A gente analisa Livro das Horas, de Nélia da Pinhon, e Carolina Maria de Jesus, O Estranho Diário da Escritora Vira-Lata, de Germana Pereira de Souza. O Leituras conversa agora com Raquel Naveira. Raquel, você Caminhos de Bicicleta, que é seu o mais novo livro, né? Mais recente. Que é uma junção de crônicas e poemas, não é isso? Quer dizer, os poemas meio que nasceram em função das crônicas. Como é que foi isso? É algo meio híbrido. Eu misturo, são caminhos de prosa e de verso. Desde que eu li a Filosofia da Composição, do Poe, em que ele fala como escreveu o poema O Corvo, eu gostei dessa linguagem generosa de mostrar os bastidores do fazer poético. Então, a ideia é essa, de mostrar como surgiu o poema, quais foram as ideias, quais foram os sentimentos, o leitmotiv que detonou aquele poema, um pouquinho dos bastidores mesmo, da arte. E por isso eu acho que é um livro generoso, é um livro em que as pessoas que gostam do fazer poético, se propõem a ele, encontram alguns caminhos, como diz o livro. Agora, o livro ele busca, sobretudo, aquela função mais lírica da poesia, da crônica, né? São as crônicas mais preocupadas. Não estou falando do sentido da linguagem, é do sentido sentimental mesmo do texto, né? Quer dizer, buscar um certo lirismo que a gente não vê comumente na crônica hoje, né? Quer dizer, como é que você situa seu livro aí dentro dessa questão? A minha grande vocação é a poesia. Então, quando eu escrevo prosa, a prosa é naturalmente poética. Eu gosto de caminhar pela emoção, de trabalhar a poesia e os textos como síntese, como surpresa. E é uma vocação, é uma maneira de ver o mundo, é uma visão estética do mundo, sempre através da palavra poética, do olhar poético, do espanto, da perplexidade diante das coisas. Agora, a crônica, quer dizer, de certa forma, ela tem perdido muito, né? Essa função de leveza, né, que ela sustentou sobretudo naquele período dos anos 50, 60, né, com os mineiros ali atuando, onde ela tinha toda uma função de quebra da dureza da realidade dos jornais, né? Quer dizer, você meio que volta, ou pelo menos tenta voltar a essa função da crônica. Quer dizer, no jornal ela tinha um espaço legal para ela. Agora, no livro, você acha que ela consegue manter essa fortaleza de sustentar o leitor a partir dessa linguagem lírica? São esses flashes, esses toques dentro do cotidiano, essas pequenas epifanias, revelações que nós temos, de repente, dentro do dia a dia. Porém, eu creio que quando eu coloquei crônicas na capa do livro, é um nome para identificar um gênero, mas eu nem sei se seriam verdadeiramente crônicas, está tudo misturado. Aí teria até um pouquinho da linguagem do ensaio, porque a poesia, o magistério, tudo isso está muito, muito forte dentro de mim. Eu tenho um certo ar, digamos, professoral naquilo que eu escrevo também. E está tudo misturado nessas crônicas. E muito presente também o deslocamento pelas cidades, por isso esse Caminhos ficou um bom título, e a minha viagem ao Rio de Janeiro, o tempo que eu fiquei no Rio, depois de
50 anos na minha terra, em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e esse momento de quebra, de quebra de valores mesmo dentro da minha própria vida, que eu tive essa coragem, uma coragem quase de acordo com meu sangue lusitano, de romper, de sair, de procurar novas pessoas, novos caminhos, novos contatos, novas paisagens. Então, há um deslocamento por cidades, por locais aqui. Campo Grande, Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, a fronteira do Paraguai, o Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba. É esse momento de observadora das coisas, das cidades, dos caminhos. E como é bom observar caminhos numa bicicleta imaginária, né? Que foi o título do livro. Agora, é porque você fez toda uma carreira literária, né? Lá no Mato Grosso, né? Viveu lá boa parte de sua vida, nasceu lá, né? Meio século. Né? Meio século, né? E você se desloca, né? Claro, aí tá dito o que você... Quer dizer, o que foi essa necessidade de sair do Mato Grosso e o que são essas vivências literárias lá no Mato Grosso em comparação com a que você está tendo hoje nessas outras cidades? Exatamente, foi uma necessidade existencial, uma necessidade espiritual de sair da minha cidade e de observá-la de longe e de observar toda essa minha trajetória como professora, escritora, que sempre viveu e teve uma grande ligação com a sua terra, com as suas raízes, com a sua comunidade. É como se eu estivesse tendo sido gerada num ventre, um ventre bastante confortável durante muito tempo e de repente saísse para o mundo, uma espécie de um novo nascimento, um nascimento necessário para fazer esse olhar de observação. Eu lembrei agora que o Guimarães Rosa escreveu O Grande Sertão Veredas na França, em Paris. E talvez ele não tivesse tido uma profundidade tão grande nas suas lembranças e em tudo que ele viveu, se não estivesse longe, talvez. E eu tinha necessidade disso, de estar com outras pessoas do meu ofício, de ter outros diálogos. É importante, porque eu vivia uma espécie de vida virtual, espiritual, com os meus pares, com colegas de ofício. Sempre fui uma missivista, escrevendo cartas e mais cartas, como Pablo Neruda no seu exílio na Isla Negra. E essas cartas eram algo que realmente testavam a inteligência, o combate, o tete-a-tete. Mas chegou um momento que também não era suficiente. Eu queria ter um pouco de convívio, eu queria conhecer as pessoas em carne e osso, as situações vivas realmente. E eu tinha, durante todos esses anos, me dedicado muito à literatura, ao ensino da literatura, através de uma carreira acadêmica. Eu me aposentei na Universidade Católica Dom Bosco, com mais de 20 anos no Departamento de Letras. Então era como se fosse tudo um preparo para depois poder me abrir, conhecer as pessoas, estar com elas. Para mim isso era importante, é importante. Isso de certa forma afeta na sua obra, ela melhora ou não sua obra, enfim. O que é que isso de certa forma recai sobre o seu trabalho? Olha, o interessante é que enquanto eu estava em Campo Grande, eu escrevi muito temas ligados a Campo Grande no sentido de história, porque eu gosto muito do épico, eu gosto muito da história. Então eu escrevi Guerra entre Irmãos, sobre a Guerra do Paraguai, que é um romanceiro épico. Escrevi o Sob os Cedros do Senhor,
que é um livro de poemas também sobre a imigração árabe e armênia em Mato Grosso do Sul, que é uma colônia muito grande, que nós temos lá uma memória afetiva enorme em relação aos árabes. E quando cheguei ao Rio, além das crônicas de flashes e observações sobre a própria cidade, eu comecei a ter um tema que me tomou completamente o espírito, que foi o fato de ser uma neta de portugueses e Portugal na minha vida. Creio que fiz um paralelo mesmo dessa vontade de sair e de ter realmente saído com a vontade que os meus ancestrais tiveram de pegar os navios, de enfrentar os mares desconhecidos, de chegarem até novas terras, de espalharem a língua portuguesa por todos os continentes, de observar por que os meus avós portugueses foram parar em terras do sul de Mato Grosso, como foi esse processo corajoso de imigração. Fiquei intrigada com o fato de eles virem para o Brasil, não para São Paulo, por exemplo, já virem diretamente para o sul de Mato Grosso em começo do século XX. Como foi isso? Como surgiu isso? E esse grande deslocamento. E aí eu escrevi 2 livros que estão em produção, vão ficar prontos brevemente. Um que é Sangue Português, são poemas, e eu coloquei um subtítulo, Raízes, Formação e Lusofonia, em que eu falo dessas raízes, da formação do povo brasileiro de uma forma geral, alguns poemas da minha família, desse grande deslocamento, os países lusófonos, vários poemas, um para cada país lusófono. Por exemplo, Camões em Macau, quando ele escreve os Lusíadas, o Timor-Leste, Cabo Verde, com Cesária Évora, com a luta pela independência dos países africanos. Eu fiz uma longa pesquisa sobre isso. Quer dizer, o meu espírito se debruçou sobre esse tema. Um livro de poemas escritos sobre, embasados numa pesquisa como esse que você está falando, o Sangue Lusitano. Essa pesquisa ela acaba não, de certa forma, prejudicando a fluidez do ritmo poético, ou pelo menos influenciando, porque aí você sente a necessidade de falar da pesquisa, ou falar pelo menos o conhecimento que você teve na pesquisa. Sim. Como domar isso? Eu gosto do épico, eu gosto da história dentro da poesia. Eu já há muito tempo desenvolvo essa linha. Sou um pouco historiadora. E a gente nunca é historiadora completa, ninguém é historiador, assim, no sentido de que sempre a gente cai, né? na ficção, na imaginação, numa potência criativa, mesmo quando você está embasado em documentos. Então eu procuro aliar isso. Eu tenho um pouco, talvez por causa da minha formação de magistério e os 34 anos de magistério, eu tenho um pouco do romano. Eu gosto de misturar o útil ao agradável, eu gosto das coisas que ensinam, que deleitam e ensinam ao mesmo tempo. E está aí, o Sangue Português está saindo. Eu gostaria de ler um poema, é possível? Tudo bem. Então, eu vou ler um poema sobre exatamente essa imigração portuguesa, a vinda dos meus bisavós, meu avô, que já era nascido na época, para Mato Grosso do Sul. Eles vieram de Figueira da Foz. Então o poema se chama Figueira da Foz. Eram de Figueira da Foz os meus avós. Figueira, árvore sagrada, leitosa, cujos frutos se abrem roxos, testículos do outono. Foz, encontro do rio e do mar. Lá onde a areia é cor de prata
e forma uma renda de espuma e nata pela costa atlântica. Deixaram a pesca, o sal, os navios, os molhos de trigo e atravessaram o oceano rumo à América. O vento moderado soprava. O relógio girava na torre. A claridade era forte na praia quando meus avós vieram de Figueira da Foz. Um albatroz acompanhou a viagem. Em nenhum momento se sentiram sós. Havia um chamado, uma missão, uma voz e aportaram no cerrado. O tempo passou tão veloz desde que meus avós chegaram de Figueira da Foz. Por isso, há dentro de nós sementes de figo e gotas do mondego. Agora, é exatamente essa questão, né? Quer dizer, como moldar a pesquisa, né? Quer dizer, a gente percebe que o poema é muito voltado à necessidade narrativa, né? Isso. Quer dizer, ele de certa forma, ele perde a espontaneidade. Como é que você faz? Porque o verso livre, de certa forma, ele permite esse domínio temático mais apurado, né? Mas, assim, de certa forma, eu não acredito muito em inspiração, mas tudo bem. De certa forma, como não se deixar que a inspiração seja dominado pela necessidade do dizer? Bom, aí teríamos que falar sobre a poesia. A poesia é essa mistura de forma, de conteúdo, e nós sabemos que isso é indissociável. A gente dissocia, mas apenas, vamos dizer, num comentário, né? Ou eu privilegio a forma, eu privilegio o conteúdo. Não, é tudo junto. São como as estalactites de uma gruta, nascem já prontas e ali nascem na sua forma, na sua essência. Mas além dessa forma, além desse conteúdo, a poesia tem uma outra coisa que vamos chamar de emoção ou de magia. Eu tenho muito um teste para os meus poemas. À medida que eu escrevo, depois que eu escrevo, que eu faço aquele trabalho de burilar o poema, eu tenho que me emocionar realmente com aquilo que eu escrevo. De preferência, tem que ser até as lágrimas. E aí, quando eu choro, então, aí eu digo, o poema está bom. É uma alegria, uma felicidade, é um choro maravilhoso, porque é o termômetro daquilo que eu escrevo. Porque se eu quero ser um fingidor, eu tenho que primeiro sentir essa dor, né? A dor que deveras sente. Eu sou a minha primeira leitora, minha primeira crítica, vamos dizer, e eu tenho que sentir intensamente aquilo que eu escrevi, esteticamente, mas isso também só não me basta. Eu tenho que sentir emocionalmente aquilo que eu escrevo, para mim. Porque aquilo que a gente escreve tem que ser um tesouro, antes de tudo, para nós mesmos. E a opção, né? Quer dizer, quando saber isso aqui vai ser um poema, isso é uma prosa, enfim. Quer dizer, como trabalhar essas definições? Cada ideia que a gente tem ela já nasce com a sua forma, com o seu suporte. E é claro que na prosa você pode derramar-se em mais e mais delírios de procurar temas, de uma coisa que vai imbricando com a outra. Você tem uma liberdade, você pode se soltar mais. Na poesia, você tem uma síntese, uma concisão maior, uma linguagem de ritmo também. Eu gosto muito do verso livre, claro, mas eu gosto da rima, uma rima às vezes interna, eu gosto de brincar com as palavras. Então, é outra postura no escrever. E eu agora estou lançando também em produção, para breve, uma que eu chamei de novela, porque é o meu primeiro, eu não chamo de romance, porque ela é um texto curto, né, de 90 páginas, é um texto curto,
em que eu ainda não testei todo o meu fôlego, sinto que não coloquei ainda todo o meu fôlego, mas que fala exatamente dessa família, que eu chamei de família Figueira, que sai de Portugal para o sul de Mato Grosso e como acontece a história dessa família dentro da história de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Então, é um primeiro momento assim de prosa realmente na minha vida. Chama-se Almos da Lusitânia, vai sair pela editora Alvorada e faz parte, Maurício, desse momento que a gente conversou, que você colocou, desse rompimento com coisas do passado, com a ida para novos lugares e novas paisagens e a comparação disso, desse processo, com essa vinda dos portugueses para o Brasil. Um rompimento que volta. Raquel, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Eu que agradeço, assisto sempre, gosto muito. Muito obrigada pela oportunidade. Este estranho mundo da escrita. É uma brincadeira que circula entre escritores que diz da irresistível necessidade de inventar histórias. É que a vida diante da mesa de escrever é tão monótona que o jeito é criar aventuras. O novo relato de Nélida Pinhon, Livro das Horas, lançado pela Record, desmente a blague. Existe sim muito de emoção e vivacidade nas experiências de um escritor, que afinal é um homem comum. Os momentos voltados para a escrita vêm da precisão de partilhar as horas vividas e sonhadas. Todo livro é um largo e honesto balanço sobre uma vida dedicada às letras. Há glamour nisso? Sim. No entanto, a lição que fica é a do esforço pessoal na construção de uma obra densa e útil. Já de início, alertando que sua vida não foi sem resultados, Nélida fala da convivência com outros escritores, dos prêmios, mas também do amor de maturidade por um cão, o Gravetinho, e que a surpreendeu. Na verdade, Nélida tem todos os atributos para falar de Olympus, mas prefere mostrar o resto do chão, a humanidade que está contida em cada um de seus gestos. O glamour da literatura. Muitos a procuram para saciar o desejo de fama e sucesso. Naturalmente que não foi esta a motivação de Carolina Maria de Jesus, a escritora favelada que, em 1960, surpreendeu a todos pela força de sua narrativa. Sua trajetória e obra são os motes do ensaio Carolina Maria de Jesus, o estranho diário de uma escritora vira-lata, de Germana Pereira de Souza, lançado pela Horizonte. O título de escritora vira-lata, Carolina recebeu nas ruas, quando apontada por outra favelada, e isso demonstra que o preconceito está em todas as partes. Carolina venceu tudo isso, pobreza e preconceito, escrevendo uma obra comovedora. E Germana, com o distanciamento do crítico, aponta os motivos da sobrevivência daqueles escritos. Carolina escrevia com alma e verdade. Sua vida era real e dolorida. Mesmo assim, não descrevia as feridas como algo onde aportar lamentos, mas como um instrumento para a reflexão mais profunda. Havendo determinação e verdade, todos os sonhos são possíveis, mas também para escrever, além da vontade, é necessário talento, como nos diz até hoje Carolina de Jesus. As duas faces da mesma moeda literária. Livro das Horas, de Nélida Pinhon, e Carolina Maria de Jesus, o estranho diário da escritora vira-lata, de Germana Pereira de Souza. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.